E aí, turma, tudo bem com vocês? Nós estamos então aqui nas nossas videoaulas, onde nós vamos desenvolver os nossos conteúdos, ok? E aí nós vamos estar trabalhando então no livro 1 de Ciências, 7º ano, capítulo 2. Nós vamos falar sobre as vidas simples. Esse primeiro momento nós vamos falar sobre as bactérias, cianobactérias e arca. É o conteúdo dessa sequência de aulas que nós vamos ter. Ok? Nessa nossa primeira aula, vamos falar sobre as bactérias. Quando a gente fala sobre as bactérias, nós estamos falando então sobre seres simples que estão agrupados no reino chamado de bacteria. Nós falamos no capítulo anterior em sala de aula que são 6 reinos. E aí nós citamos sobre o reino bacteria, reino arca, sobre protista, fungo, plantae e o animalia. Nosso foco agora é falar sobre o reino bacteria e sobre o reino arca. Tá bom? Então, falando sobre as bactérias, são seres presentes no reino bacteria. Esse reino, que compreende seres unicelulares, quer dizer que são uma única célula, procariontes, o material genético não está envolvido por uma membrana chamada de carioteca, está disperso no citoplasma, tá? E são seres aí tidos como seres simples, só que à medida que a gente vai estudando, vê que não é tão simples assim, ok? Então, esses seres unicelulares procariontes, que são as bactérias, são tidos como seres que podem agir tanto de forma autótrofa ou heterótrofa. O que quer dizer isso? Ou eles produzem o próprio alimento, ou necessitam parasitar um outro ser para poder se alimentar. Tá bom? São características básicas das bactérias. Quando nós falamos das bactérias, nós falamos que essa classificação de procarionte é porque o material genético dele fica solto no citoplasma. E aí nós temos uma reprodução simples também, que é a reprodução assexuada. Algumas bactérias vão fazer essa reprodução de forma assexuada, simplesmente faz a bipartição, se dividem, ou outras fazem uma espécie de troca de material genético, que é a conjugação. Tá bom? Aqui uma foto simples, né, de um exemplo de uma imagem de bactérias. Tá bom? Uma colônia de bactérias ali, numa microscopia eletrônica. Está apresentando aqui esses slides que nós estamos postando, depois eu vou estar encaminhando para você, para ter uma visibilidade melhor, entender cada texto e você poder acompanhar e aprimorar o seu estudo. Aqui é mais para a gente visualizar e acompanhar, e aí depois você vai ter ele na íntegra, aí na sua casa, para você poder acompanhar. Ok? Quando nós falamos das bactérias, nós vamos entender as estruturas básicas de uma bactéria. Então, a bactéria ela possui algumas estruturas básicas. Primeiro, ela vai ter o que nós chamamos de parede celular. A parede celular é uma espécie de revestimento que a bactéria tem. A bactéria é uma célula, tá? A gente fala que é um ser unicelular. Toda célula tem 3 componentes básicos, nós já estudamos sobre isso. Vai ter a membrana plasmática, vai ter o citoplasma, vai ter o núcleo. No caso da bactéria, além da membrana, ela vai ter um revestimento externo chamado de parede celular. Tá? E aí, essa parede celular vai revestir a membrana celular, que já é um dos componentes básicos da célula. Tá bom? Que é chamada de membrana plasmática ou membrana citoplasmática. Além dessas duas estruturas que a bactéria tem, ela vai ter ali uma base energética, que vão ser os ribossomos, responsáveis pela produção das suas proteínas. Tá? Então, é uma espécie de organela que ela vai ter ali presente no citoplasma, que são os ribossomos, comum também em células animais e células vegetais. Tá bom? O material genético dela, que seria o que formaria o núcleo, e como nós não temos ali um envolvimento desse material genético, não é um núcleo nítido, ela é dispersa no citoplasma, nós vamos ter ali então o material genético da bactéria que vai estar disperso no citoplasma, tá bom? Então aqui nós temos 4 componentes básicos de uma bactéria. Nós temos a parede celular, nós temos a membrana plasmática, nós temos os ribossomos e nós vamos ter o material genético presente na bactéria. Tá? Nós temos uma imagem aqui de visualização, então aqui nós temos um esquema básico de uma bactéria, onde nós temos aqui essa região volta, que é chamada de cápsula, tá? Comum em bactérias parasitárias que vão causar doença, nós vamos falar sobre bactérias e doenças mais tarde. Tá? Ela vai ter algumas ramificações, são as fibras, um flagelo, que é comum nas bactérias, que permite a mobilidade delas, né? A forma de movimentação. Nós temos aqui esses pontinhos verdes dentro, que vão ser essas bolinhas chamadas, que vão ser os ribossomos,
tá bom? Nós temos a parede celular, que é esse revestimento, e após ela nós temos um outro tipo de revestimento, que é a membrana plasmática. E esse roxo aqui, espalhado no meio dela, vai ser o DNA, que é o material genético, tá bom? Então aí nós temos as estruturas básicas de uma bactéria. Tá bom? Quando nós falamos das bactérias, é bom nós falarmos também sobre a classificação das bactérias. Vamos dividir o nosso quadro aqui para a gente visualizar as informações. Tá bom? A bactéria ela é classificada de acordo com a forma dela. Então nós temos 4 classificações básicas. Primeiro, nós temos aquelas bactérias que são chamadas de cocos, que são bactérias que possuem formato esférico, tá? Uma bolinha. Esse formato esférico ele pode vir individual ou agregado. Exemplo, nós vamos ter ali quando são uma bactéria formada por 2 cocos, chamada de dipoclocos, ou seja, são 2 bolinhas coladinhas uma na outra. Nós temos ali as estafilococos, que são a sequência de bolinhas umas ligadas a outras. Todas estão no grupo chamado de cocos, que são bactérias de formato esférico, tá bom? Nós temos um outro tipo de formato de bactéria, que são as que nós chamamos de bacilos. Então, os bacilos, o que vão ser as bactérias chamadas de bacilos? São aquelas que têm um formato de bastão, ou seja, mais alongadinhas. Exemplo clássico aí, os lactobacilos vivos, que são ali usados para a fermentação do leite. Então, lacto porque vem do leite, bacilos porque são formato de bastonetes. Igual aquela imagem que nós colocamos no início lá, na nossa abertura, né, que eram bactérias com forma de bastão, que seriam os bacilos. Nós temos também uma classificação que são aquelas chamadas de vibriões, ou vibrião. Tá? O que são essas bactérias? Elas são espécie de bastão encurvado. Nós falamos que é um formato de vírgula, porque parece uma vírgulazinha, porque elas são um formato encurvado. Tá bom? Exemplo aí, nós temos o Vibrio cholerium, que é o causador da cólera. Tá bom? E um outro tipo de classificação que nós temos é chamado de espirilos. Espirilos vão ser aquelas bactérias que vão ter um formato espiral ou um formato mais alongado, tá bom? Então, quando ela vai fazer uma camada mais longa e encurvada, tipo uma espiral, é chamada de espirilo, tá bom? Nós temos aqui uma imagem mostrando, ó, quando é uma bolinha, coco. Quando é um bastão, bacilo. Quando é encurvado, assemelhar uma vírgula, vibrião. E quando é cheio de ondinha ou se encurvando e mais alongado, chamado de espiral ou de espirilos. Tá bom? Então, aí seriam as classificações das bactérias no que diz respeito ao formato. Continuando falando das bactérias, nós vamos falar da importância das bactérias. Por que estudar as bactérias? Primeiro, as bactérias são amplamente utilizadas na indústria alimentícia. Quem é que não gosta de iogurte? Né? E o iogurte é produzido a partir da fermentação do leite, utilizando ali as bactérias, seres fermentadores. A coalhada, por exemplo. Então é a ação o quê? A ação da bactéria que é amplamente utilizada na indústria alimentícia. Ok? Um outro tipo também de importância da bactéria é que ela tem uma ação ecológica. Por quê? Existe na atmosfera o nitrogênio, e é um gás que as plantas não conseguem absorver, é importante para a formação das plantas. O que acontece? As bactérias utilizam, absorvem esse nitrogênio e fornecem ele para as plantas. Acontece em associações de bactérias com raízes de plantas, o que é um fator ecológico muito importante. Tá bom? Elas vão pegar esse nitrogênio gasoso da atmosfera e fornecer para a planta, permitindo a produção da amônia, que é base de produção de muitas proteínas, devido ao grupo aminoácido. Informação que vocês vão saber mais à frente aí no decorrer dos anos, ok? E elas agem também como os grandes decompositores, juntamente com os fungos, responsáveis por eliminar a matéria orgânica em decomposição e permitindo esse fornecimento de matéria orgânica como base de produção de novos seres. Ok? Uma outra importância das bactérias também é que elas estão associadas à saúde. E aí nós precisamos citar a importância dela no que diz respeito à saúde. Elas são, muitas vezes, causadores de doenças. E nós vamos citar alguns tipos de doenças aí que as bactérias causam. Então, a pneumonia é uma doença clássica aí, causada pela bactéria, que vai agir na questão respiratória. O Streptococcus pneumoniae, tá bom? Nós temos também
bactérias associadas a infecções intestinais, como a salmonela, que vai fazer esse problema, botulismo. Nós temos também algumas bactérias que vão associadas a doenças graves, como o caso da sífilis, que também causa, né, uma ação ali no sistema nervoso e gerando ali problemas no que diz respeito a doenças que são ali acontecendo. Galera, então aí uma visão geral sobre as bactérias, logo chega a atividade para vocês fazerem e aí nós encerramos nossa aula falando sobre as bactérias. Um grande abraço e até mais.